Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor em 2 Samuel. Deixa separadinho em 2 Samuel aí. E abre em 1 Samuel 7. A gente entender. 1 Samuel, capítulo 7, apenas o versículo 1 e 2. Diz assim: Os homens de Quirite Jearim vieram para levar a arca do Senhor, e eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram os seus filhos Eleazar para guardar a arca do Senhor. Agora sim, 2 Samuel, capítulo 6. Só algumas folhinhas. Leu versículo 6, capítulo 6, versículo 1. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todos, e eles todos o acompanharam em partida. Agora, queridos, vá até o versículo 11. 2 Samuel 6, 11. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e abençoou toda a sua casa. Amém. Vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Há uma atmosfera da Tua presença neste lugar, Senhor. Tu és real, Senhor, em nosso meio. Tu és real em nosso viver. E nós queremos, Senhor, nessa manhã, ativar a Tua presença nas nossas vidas de uma maneira sobrenatural. De uma maneira, Senhor, como nunca antes. Faz outra vez. Faz novo, Senhor, sobre nós. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, sermos, Senhor, inundados pela Tua presença. Venha sobre a nossa mente, venha sobre o nosso coração nessa manhã. E faz, Senhor, a Tua boa obra sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Lendo assim, esses versículos, fica meio perdido, né? Mas eu quero começar agora a trazer para você a memória sobre essas 2 passagens que eu li para você. Porque se nós fôssemos ler os livros de Samuel nessa manhã, nós perderíamos alguns minutos maravilhosos. Mas eu vou tentar resumir de uma maneira muito simplificada para que você entenda. Os filisteus tinham levado a arca do Senhor em 1 Samuel. E ali a arca ficou, eles viram que estava acontecendo coisas horríveis e eles devolveram a arca para o povo de Israel, e eles levaram a arca para a casa de Abinadab. A arca ficou na casa de Abinadab durante mais ou menos uns 20 anos. Quando Davi se tornou rei em Israel, em Jerusalém, ele mandou, o Senhor lembrou o coração dele, o Senhor ativou o coração de Davi, e Davi foi buscar novamente a arca na casa de Abinadab para levar para a casa do povo de Israel, para Jerusalém. Ali, em 2 Samuel, quando nós lemos aqui, 2 Samuel, nesse versículo 11, a arca já está na casa de um outro homem de Deus, na casa de Obed-Edom. Havia acontecido entre essa trajetória uma pequena situação, que quando o povo estava levando a arca para Jerusalém, os bois tropeçaram nas pedras e Anar, né? Ele tropeçou, encostou na carroça, encostou na arca e ele foi fulminado pelo Senhor. Nisso, Davi ficou amedrontado, ficou com medo. Ele falou assim: Senhor, eu não posso sair daqui com essa arca, nós não estamos preparados. Eu vou parar aqui. E ele precisou de um lugar e ele levou para a casa de Obed-Edom e deixou ali. Passou-se 3 meses. Davi voltou na casa de Obed-Edom. E algo maravilhoso havia acontecido. E nós lemos aqui, disse que o Senhor o abençoou. E abençoou toda
toda a sua casa. Querido, recebe essa bênção para você. Diga: o Senhor me abençoou e abençoou toda a minha casa. Aleluia. Você toma posse disso nessa manhã? Coisas maravilhosas o Senhor tem para mim e para você, querido. Quando o Senhor, Ele transporta, querido, Ele ativa a presença dEle na nossa vida, é para nos abençoar. Você entende isso? Você entende que quando o Senhor transporta as coisas, quando Ele ativa as coisas na sua vida, é para te abençoar? Porque muitas das vezes, querido, nós nos perdemos diante de algumas circunstâncias que o Senhor faz na nossa vida. As coisas começam a mudar, os problemas começam a aparecer. E aí a gente fica meio perdido, não entendendo o propósito de Deus. A Bíblia é muito clara, querido. Se nós formos ler um pouquinho antes, a palavra de Deus diz que Davi ficou amedrontado. Ele ficou com medo. E isso paralisou ele. Mas o Senhor tinha propósito até nisso. Muitas das vezes, querido, quando você está atemorizado, quando você está angustiado, quando você está com medo, o Senhor tem propósito nisso. Entenda nessa manhã que quando as coisas começam a mudar, o Senhor tem propósito. E que coisa linda, querido. Os homens de Deus, os guerreiros de Deus, pararam a carroça, né? Dizem que era uma carroça gigante, uma carroça grande para segurar a arca de ouro. E ali, eles colocaram na casa de Obed-edom. Queridos, a palavra de Deus diz que durante 20 anos, mais ou menos, os pesquisadores, né? Dizem que ficou na casa de Obed-edom esquecida. Não, perdão, na casa de Abinadab esquecida. Eu penso, e eu compartilhei isso com as minhas meninas, que em alguns momentos, durante 20 anos, uma arca dentro da sua casa, na sua sala, você criando seus filhos crescendo. Eu pensei assim, eu tenho filhos pequenos, a Lana subindo e descendo, o Isaac e Eza jogando bola, minhas visitas ali, naquela presença. Como se fosse mais um objeto na minha casa. Claro, um objeto que eu consagro, um objeto que eu entendo que tem a presença de Deus. Mas 20 anos se passaram. E depois ele perde um filho de uma maneira triste, uma maneira que encosta na arca e ele é fulminado. Faltou reverência. Faltou esses pais instruírem ele. Faltou entendimento para as coisas de Deus. Naquele momento faltou entendimento. Abinadab ficou tanto tempo, querido, com a presença de Deus dentro da casa dele. E ele não entendeu o propósito de Deus. Ele achava que era mais uma situação que ele precisava obedecer o rei. Porque o rei mandou ficar na casa dele. E logo depois, aqui em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 11, a palavra de Deus diz que a arca foi levada para a casa de Obed-edom. E 3 meses, Deus ativou a casa daquele homem e a casa dele se encheu da presença de Deus. A casa daquele homem, quando a palavra de Deus diz que ele foi bem-aventurado, é porque está dizendo que ele foi feliz em todas as áreas da vida dele. 3 meses, queridos. 20 anos na casa de Abinadab e nada mudou. E ele ainda perdeu um filho por falta de discernimento e obediência. Logo depois, o Senhor motiva o coração do rei Davi e leva a presença dele para a casa de um servo chamado Obed-edom. E ali a glória de Deus transforma toda a família. Essa unção está sobre nós nessa manhã. A graça de Deus, o amor do Pai eterno está sobre as nossas vidas. E nessa manhã, a primeira ativação que eu quero declarar sobre a tua vida é que você ative a graça de Deus sobre você, querido. A palavra de Deus em Efésios, no capítulo 2, de 8 a 9, diz que a graça de Deus é um favor não merecido. A graça de Deus veio sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque o Senhor nosso Deus morreu naquela cruz para nos dar a salvação e sobre nós não há mais condenação. Ative a graça de Deus nessa manhã. A presença está em você. Você pode tocar na presença, você pode conviver com a presença, porque a presença é real em nosso meio. Ative a graça de Deus nessa manhã. A segunda ativação, querido. A segunda ativação. Oh, xarabassuri canta ramanachaias.
A presença de Deus traz prosperidade. Querido, se as coisas estão difíceis, é o momento de você ativar a presença de Deus sobre a sua vida financeira. Se as coisas estão difíceis, ative a presença de Deus sobre a sua vida financeira. Quantos de nós, queridos, temos o Pai, o Rei dos Senhores, que é o dono de toda ouro, de toda prata, e muitas das vezes nós estamos passando necessidade porque nós não vamos a Ele, porque nós não ativamos a unção que está sobre nós. Eu já vi gente passando necessidade e ora por outras pessoas para elas serem abençoadas com uma unção de prosperidade. As outras pessoas são ativadas, mas ele mesmo não é. Porque ele não se humilha, porque ele não confessa que está errado, que precisa mudar, porque ele não confessa que ele rouba o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Chegou o tempo, querido, de nós vivermos uma presença real em nosso meio como Obed-Edom, de ativarmos a presença do Pai nas nossas casas, nas nossas vidas financeiras. Outro dia as meninas me contaram, não sei se foi, não me lembro bem quem foi, uma história muito bonitinha, né? Que o pastor foi visitar uma família e chegou lá a família, tá tudo bem? Tá, uma bênção, tá tudo tranquilo. Como é que vocês estão sobrevivendo aqui nessa casa com essas terrinhas? Não, a gente tem a nossa vaquinha dá o leitinho, a gente faz o nosso pãozinho, a gente está vivendo muito bem, pastor, tá tudo bem. Então, amém, Deus os abençoe e aí eu vou seguir meu rumo. Quando ele saiu no quintal, ele pegou aquela vaquinha e jogou a vaquinha no precipício. Como pode um homem de Deus jogar uma vaquinha no precipício? Agora, o que vai ser daquela família, gente? A família está perdida. Tudo que eles tinham, eles sobreviviam através da vaquinha. E agora, gente? Quando você perde o emprego? E agora? Quando não tem mais aquilo que você estava contando? E agora? Quando? E aí, passou-se alguns anos, uns 2 aninhos só. E o pastor voltou naquela família. E quando o pastor chegou, só na entrada, ele já viu aquela colheita maravilhosa. Ele olhou para a direita, olhou para a esquerda. Ele falou, estou no lugar errado. Essa casa não é mais a mesma. Esse terreno não é mais o mesmo. Gente, está acontecendo alguma coisa. E ele entrou e ele foi conversar. E ele bateu na porta para ver se era realmente aquela mesma família que ele ia visitar. E quando eles abriram a porta, ele viu que era a mesma família. Nisso ele já se alegrou. E ele perguntou, o que está acontecendo? O que houve aqui na sua casa? O que houve nessa terra? Ele, pastor, naquele dia que você esteve aqui, a nossa vaquinha morreu. Aí ele, é mesmo? Pois é. Mas o Senhor tinha sido instrumento de Deus. Aí ele confessou, né? Fui eu mesmo. Porque a partir daquele momento nós entendemos que nós tínhamos muitas terras para plantar e nós nunca as ativamos, nós nunca plantamos nada. Toda essa terra sempre foi minha, mas nós sempre olhávamos para aquela vaquinha que sempre podia dar o leite do dia. A partir daquele momento nós conseguimos fazer grandes plantações e hoje nós estamos desfrutando da colheita. Glória a Deus por isso, querido. Você não está perdendo porque o Senhor gosta de ferir você, porque o Senhor quer te envergonhar. Você está perdendo para você ganhar. Você está perdendo para você ser um homem próspero, uma mulher feliz e realizada. O Senhor está tirando algo pequeno para te dar algo grande, igreja. O nosso Deus é Deus de coisas grandes. O nosso Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas. Ele é, e Ele é o grande eu sou. Você precisa ativar hoje na sua vida a presença de Deus. Ative dentro das suas finanças a presença de Deus. Ore, jejue, faça. A palavra de Deus diz, faça voto com Deus. Ele diz, pede que eu vou te dar. E nós não fazemos. Nós não ativamos. O Senhor nos prometeu. A palavra de Deus diz, faça voto de mim. Por que que você não tem ativado a presença?
Por que muitas das vezes você está passando anos e anos como Abinadab, sem ativar a presença daquele que é real em nosso meio? Ative hoje a unção da prosperidade na tua vida. Ative hoje a presença do Espírito Santo. Oh, glórias. Ative a graça. Ative a presença da prosperidade. E ative, queridos, a presença da cura. A presença em nosso meio da cura. Nós estamos vivendo o ano do sobrenatural. Nós temos visto os enfermos sendo curados, pessoas sendo libertas, pessoas sendo ressuscitadas. Enquanto nós não nos posicionarmos para orar e para declarar o sangue de Jesus sobre essas vidas, querido, nada vai acontecer. Porque é necessário que a gente se posicione, é necessário que a gente ative a presença de Deus. Eu não sei qual é a sua enfermidade, eu não sei qual é a enfermidade que a sua família está precisando. Eu não sei da tua cura, mas nós precisamos pedir a cura. Nós precisamos ativar a presença de Deus. Nós precisamos ativar, que a palavra de Deus em Tiago diz: ore pelos enfermos e eles ficarão curados. Nós precisamos ativar a presença de Deus. Queridos, a presença de Deus, ela é tão real em nosso meio, que a gente não tem como expressar palavras. Não há teologia nesse mundo que possa nos discernir e possa nos dizer ao certo quem é o sobrenatural de Deus. Mas eu sei que ela é real. Eu posso não conseguir te explicar como as coisas acontecem, mas eu posso dizer para você que ela é real. E o Senhor disse: basta aquele que crê. E eu creio. Você crê, querido? Eu não sei qual é o impossível que você precisa nessa manhã, mas eu sei que a presença de Deus precisa ser ativada no seu impossível. Eu tenho muitos milagres de cura na minha casa, na minha família. E nessa manhã eu me lembrei de um muito simples, muito pequenininho. Eu e Bruno tínhamos feito uma viagem, e Esdras e Isaac ficaram, e eles ficaram muito ruins, muito doentinhos. E a médica falou, quando eu voltei, eu fiz vários tratamentos, eu fui a Petrópolis, eu fui a Friburgo, eu fui no Rio, sabe aquela coisa de mãe? A gente busca saídas. E eu falei: Senhor, eu vou fazer a minha parte, o Senhor vai fazer a dele. E o médico falou: teu filho vai usar bombinha para sempre. E esses meninos já era. Isaac era todo cheio de ferida no corpo, e Esdras, irmãos, os dois, foi impressionante. Nenhum dermatologista curava, nenhum pneumologista achava, e era só Jesus. E eu me lembro que teve uma vigília na igreja, e naquela noite eu não tive como ir para a vigília, e Bruno foi para a vigília, e no meio, umas 10 e pouco da noite, eu fiquei com aquele temor de Deus. E eu liguei para minha mãe, na época meu padrasto, e eu falei: Moisés, me leva, eu preciso ir. E eles me botaram dentro do carro, irmãos, umas meia-noite, e nós fomos para a vigília. Eu cheguei lá no meio da madrugada. O povo até ficou preocupado, né? E eu me lembro, querido, que eu peguei as crianças, assim, eu acho que eu peguei primeiro o Isaac, porque ele estava muito ruim, muito ruim. E eu fui para o altar de Deus, irmãos, e eu dava cada pulo desse tamanho. O povo ficou com medo de eu cair com o Isaac se quebrar todo, que Isaac era bebê, né? Irmãos, aquele dia, para a honra e glória do nome do Senhor, eu vi a cura de Deus sobre a vida dos meus filhos. Nunca mais ele usou bombinha, e ele nunca vai usar, em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que é errado usar, não, querido. Eu não sei se você usa. Eu estou dizendo que eu ativei a minha fé. Eu ativei naquilo que eu precisava, naquilo que estava me doendo. Enquanto as outras coisas aconteceriam, eu ativo mesmo. Pode me chamar de doida. Eu fechei o dedo no meu carro, irmão, a unha ficou solta. Aí Bruno falando: essa unha vai cair, você vai ficar feia, vai ficar horrível. Eu vou ficar feia não, a unha vai ficar feia. Ele veio, gente, ele está prestando atenção na palavra. E aí, irmãos, eu falei para eles: quer saber? Eu vou fazer uma proposta de oração. Minha unha vai ficar curada, minha unha não vai cair.
não importa. O importante é que o meu Deus conhece o meu coração. E Ele é o Deus que ativa a minha fé na hora que eu preciso dEle. Queridos, está te incomodando? Pode ser uma unha no seu pé. Mas o nosso Deus, Ele é maravilhoso para cumprir as boas na sua vida. Essas boas novas não é somente para nós pregarmos, é para nós vivermos. Todo mundo sabia que a arca estava na casa de Abinadab. E eu fico me perguntando, querido, o tempo foi passando, Quantas pessoas ali poderiam ter sido curadas, transformadas pela glória de Deus? Quantos de nós temos acesso à presença de Deus há mais de 10, 15, 20 anos e não estamos ativando a presença de Deus nas nossas vidas? Mas em 3 meses, na casa de Obed-Edom, a presença de Deus o abençoou de maneira sobrenatural. É assim que o Senhor quer fazer nas nossas vidas nessa manhã. Ative hoje a presença de Deus, querido. A presença de Deus na graça de Deus. A graça é um favor não merecido, mas ela é seu. Ela é você, o Senhor te deu, o Senhor me deu. Ative a graça de Deus sobre todas as coisas na sua vida. Amém, igreja? Ative a unção da prosperidade na sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Não é conversa de pastor que quer chamar atenção. É pela necessidade, pela luta do povo. Por ver as pessoas sentindo dores, por ver as pessoas com problemas. E muitas das vezes a presença está ali e você não ativa ela. Falta de fé, falta de crer. Porque os seus olhos não estão vendo e você não ativa. Eu não estou falando isso, querido, como mais uma conversa de pastora. Estou falando isso porque a presença de Deus é real em nosso meio. Amém, igreja? Ative a presença de Deus na graça, ative a presença de Deus na prosperidade e ative a presença de Deus na cura. Os enfermos ficarão curados. E sobre as nossas vidas, nós vamos ter o toque do Senhor, o toque da presença, a unção do bálsamo sobre nós. E eu estou bem no horário, estou bem direitinho. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor subir e tocar a primeiro louvor, porque a palavra de Deus diz que Davi, ele cantou e dançou na presença de Deus. A unção que estava sobre a vida dele, por ele ter ativado a presença de Deus, foi de maneira sobrenatural. Se você não sabe como orar, querido, se você não sabe o que dizer para o Senhor nessa manhã, ative a presença dele com louvores. Coloque no seu coração, coloque nos seus lábios a verdadeira adoração, a adoração perfeita. Declare que só Ele é digno de todo louvor, de toda exaltação. Fique de pé, igreja. Fique de pé. Eu sei que domingo de manhã nós somos desafiados a sermos disciplinados, organizados. Mas fique na liberdade de estar na presença do altar. Nós temos ainda 5 minutos. Venha para o altar de Deus. Como um ato de você estar falando: Senhor, eu quero ativar a presença de Deus. E ativar é ação, é movimento, é sair daquilo que está inerte, daquilo que está parado, e você se movimenta para que algo de Deus aconteça na sua vida. Que você venha para o altar de Deus nessa manhã e ative a graça de Deus sobre você. Ative a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a unção da prosperidade, a unção de cura. Senhor, Sim, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Entronizado entre as nações. Adore, igreja.
nosso Jesus amado, Senhor. E só a Ti, Senhor, nós damos honra e glória e majestade. Tu és perfeito, Tu és soberano. Não há outro Deus como a Ti, Senhor. Tu és muito digno, Senhor, de toda honra, de toda glória. Toda a nossa existência, Senhor, é para contar os Teus feitos, para declarar a Tua formosura, a Tua majestade sobre nós. Espírito Santo de Deus, coloca o Teu plumo sobre as nossas vidas e nos ativa hoje, ó Deus, para entendermos os Teus propósitos. Aquilo que o homem não viu, aquilo que o nosso coração não sentiu, mas aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Espírito Santo de Deus, faz outra vez e derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça. Derrama sobre nós a unção da prosperidade. Derrama sobre nós a unção de cura. E que nós venhamos a declarar que foi o Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso e maravilhoso, que fez todas essas coisas. Declaramos, Senhor, aos quatro ventos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, eterno, Deus Pai, Príncipe da Paz, está sobre nós nessa manhã. E o Teu governo, Senhor, será estabelecido sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, aonde nós tocarmos, ali será lugar abençoado, será casa de prosperidade. Nós Te abençoamos, nós declaramos a Tua graça e o Teu amor sobre nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Nós Te louvamos e Te bendizemos nessa manhã, no nome santo, no nome precioso, no nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, igreja. Aleluia.